Boa noite, irmãos. Boa noite. Possamos continuar a ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações nesta noite, enquanto estamos aqui, reunidos no santo nome do nosso Deus, com os corações gratos pelo privilégio de poder estar aqui. Quantos gostariam de estar aqui não podem, mas você também está na sua casa. Sinta-se abraçado por cada um de nós, mesmo à distância, e sentindo a comunhão através da oração, através do amor que sentimos como igreja de Cristo Jesus. Que essa noite nós possamos cada vez mais nos colocar diante do nosso Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar a Ele? Pai querido, somos gratos a Ti, gratos por tudo que o Senhor já tem falado durante este dia aos nossos corações. E gratos ao Pai pelo que o Senhor ainda há de trazer para as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E que possamos a cada momento sentir, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua glória aqui neste lugar. Usa nossas vidas, faça-nos, ó Pai, como instrumentos Seus. E que a honra e glória do Senhor prevaleça e resplandeça, Pai, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Em Salmo 72, versículo 19, a palavra do nosso Deus diz: bendito para sempre o seu glorioso nome, e a sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, para que possamos encher a glória do Senhor e sentir a presença dEle em nossas vidas. Vamos adorar a Ele com bastante alegria em nossos corações. Se você puder, coloque-se de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Abertos, hoje eu vou contemplar o amor de
Galileu, Jesus, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, nosso pão da vida. Alegre-se, você adora o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que reina, hoje para todo sempre, Jesus. Eu me rendo ao teu amor, Senhor. E é isso que vamos continuar declarando e adorando ao Senhor, rendidos diante do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus forte, nosso Pai eterno. Aos pés da cruz.
momento você tem a liberdade de dedicar os seus bens, a sua vida no altar do Senhor neste momento. Consagre a sua vida diante dele. E você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, tem o privilégio de poder prestar essa oferta ao Senhor nosso Deus. Você sinta-se à vontade em fazer neste momento, enquanto declaramos e pedimos ao nosso Deus que sonde e use as nossas vidas e os nossos corações. Coração
Senhor venha, Pai, orientar, Pai, o pastor que vem aqui à frente, Pai, falar de Ti, Pai, que o Senhor cresça, que a gente diminua, que a gente possa cada vez mais aprender cada vez mais a Tua palavra, Pai. Essa oração, Pai, que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Peço nesse momento, pastor Osés, que esteja aqui conosco, que nosso Deus já esteja usando a vida do pastor, que a honra e glória do Senhor se manifeste essa noite e possa ser usado como instrumento vivo nas mãos do nosso Deus. Fique à vontade no meio de nós. Boa noite, irmãos. Aí, foi. Demora um pouquinho. Alô, agora sim. Então, novamente, boa noite, irmãos. Boa noite. Agora sim. Olha aí, esse é o verdadeiro diácono. Muito obrigado, irmão. Queridos, enfim chegou um grande dia na minha vida. Porque desde o momento que o Glaucio foi convidado para pastorear aqui, que a gente conversou e tal, e ele disse: olha, pode deixar que você vai pregar um dia lá. E o tempo foi passando, às vezes a oportunidade surgia, mas estava lá no Rio de Janeiro, por uma razão qualquer, não podia vir, estava com algum compromisso e tal, vinha aqui algumas vezes visitar, mas enfim, hoje chegou o momento em que a gente vai ter esta oportunidade. Estou feliz de estar com os irmãos, desta vez usando a palavra. Glaucio, para mim, é como um filho. E conheço desde pré-adolescente, quando ele começou a frequentar a igreja lá no Industrial. Eu não o batizei, porque quando eu comecei a dirigir a igreja, eu ainda não era ordenado, eu estava na metade do 3º ano. E os pastores da região queriam me ordenar, mas eu disse que sentia no meu coração que só deveria ser ordenado quando estivesse fazendo o 4º ano. O 3º ano é o mais difícil, e então a minha intenção era vencer o 3º ano, então a partir do 4º ano, sem aceitar, como de fato aceitei, né? E foi ordenado em maio daquele ano, e os batismos ocorreram no início do ano. Então o pastor João Canelas, que é nosso conhecido há muitos anos, ele então era o diretor da congregação que a igreja tinha, e eu o convidei para realizar os batismos. Alguns até me aconselharam, alguns colegas, né? Não, então pede o pessoal para esperar um pouquinho e tal, faz a ordenação para você ter a oportunidade de batizar eles e tal. Eu disse: não, isso pode influenciar o grupo de examinadores, eu não quero isso. Então deixa o povo bem à vontade e tal. Então convidei o pastor João Canelas, e ele então fez vários batismos, entre eles o batismo do Glaucio. Depois, passado algum tempo, o Glaucio sentiu o desejo de ir para o seminário, e hoje ele é um pastor já com uma larga experiência e muito nos honra, e tem por ele uma consideração muito grande. Como também pela sua mãe, pelos seus irmãos, né? E agora, né, pela Luísa, que é xará da minha esposa, né? Minha esposa é Maria Luísa, todo mundo já chama de Luísa. Aliás, ela espalhou, não sei se todos já conhecem, né? Então, e a Luísa se afeiçoou a nós também, graças a Deus, né? E então a gente tem uma relação muito boa com a Luísa, assim como temos com o Glaucio. Às vezes ela até confunde um pouco e me chama de sogro. Então, mas isso é pela consideração, pela obra que Deus fez, né? Na vida dela, na vida deles, na nossa vida também. Então, nós nos sentimos muito honrados de estar aqui na igreja pastoreada pelo Glaucio.
Nós hoje vamos falar sobre um tema que é o seguinte: a tríplice ação do Espírito Santo. E vamos ler em João, capítulo 16, os versos de 1 a 11. Evangelho de João 16, de 1 a 11. Não sei como é o costume dos irmãos, se ficar em pé na hora da leitura, né? E a gente aprendeu isso aí desde a nossa infância, mas os irmãos façam como é o seu costume. Aqueles que desejarem ficar em pé, fiquem à vontade. O texto diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém. Vamos orar. Convido o irmão Elvo para orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, graças a Deus, Senhor, mais está aqui na tua casa para poder glorificar e exaltar o seu santo nome. Entrega, Senhor, o mensageiro desta noite, Senhor. Eu sei que o Senhor já falou no coração do pastor, já falado conosco também, Senhor. Nós precisamos estar atentos para ouvir a tua voz, porque o Senhor se faz presente neste lugar. É verdade. Ele está atento para ouvir a tua voz, Senhor. Serve daqui edificado com a palavra do pastor, traz edificação aos nossos corações. É em nome de Jesus que fica as nossas vidas, o nosso ouvido, para estar atento à tua voz. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Podeis sentar, os irmãos estarem à vontade. A tríplice ação do Espírito Santo. É óbvio que, se nós formos analisar o texto bíblico, no seu contexto, a gente vai achar outras situações atribuídas ao Espírito Santo. Mas hoje nós vamos considerar 3 particularidades que esse texto aqui apresenta: o pecado, a justiça e o juízo. Irmãos, nós vivemos um tempo em que a mídia evangélica realça muito as benesses de Deus, realça muito os milagres, seus favores, as promessas de tudo que se possa imaginar de bom. E Deus é capaz de todas essas coisas mesmo. Nós não vamos contrariar isso, certo? Absolutamente. Hoje, as músicas novas estão sempre voltadas para isso. E às vezes a gente tem até a sensação que aquele desejo, Senhor, capacita-me, e aquele desejo
daquela entrega, daquele esforço, da ação do homem a Deus, parece que ficou um pouquinho de lado por alguns. E queremos um milagre na nossa vida. Queremos um milagre na nossa vida. Às vezes, a gente fica pensando assim que pessoas às vezes se afastam da igreja, se afastam da presença do Senhor, e às vezes começam a praticar determinadas coisas que desagradam a Deus, né? Depois sentem que é hora de voltar, porque tem dificuldade lá, começam a enfrentar problemas, né? Como aquele moço, né, o filho pródigo, que começou a passar necessidade e tal, então sente que é hora de voltar. Na hora de voltar, ele quer um milagre. E às vezes esquece que para ir, ele foi com as suas próprias pernas. Na hora de voltar, ele quer milagre. E é por isso que muitas pessoas não conseguem voltar. Porque Deus quer que você volte, mas quer que você pague o preço da volta. É preciso que o homem entenda isso. E as coisas da vida são fruto de uma conquista. Deus poderia pegar Abraão e fazer assim como fez com Filipe, né? Que pegou Filipe para uma região e levou para outra. Mas Abraão e o povo de Israel, os descendentes de Abraão, tiveram que passar por todo aquele processo para conquistar a terra. E às vezes a gente fica querendo um milagre onde não se justifica um milagre. Tudo que aconteceu na história do povo, Deus poderia fazer assim, está tudo resolvido. Mas aprove ele, submeteu o homem a provas. Ele poderia, num passo de mágica, usando aqui uma ilustração, né, levar o povo de Israel para o outro lado do Jordão. Mas ele preparou Josué e disse: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Ele animou a pessoa, preparou, animou e tal, e Josué teve que pegar aquele encargo. Então, é isso que muitas vezes a gente sente que está faltando um pouco, essa predisposição de lutar, de sair a campo, de expor a própria vida para atingir um objetivo na presença de Deus. Com tudo isso, irmãos, nós entendemos, né, que essa pregação, né, do amor de Deus, dos milagres, das coisas que Deus pode nos dar, os cumprimentos da promessa, né, fala muito nas promessas, e às vezes as pessoas são até um pouco iludidas com as promessas, né, e afirmam que não vão morrer sem ver as promessas, né? E a Bíblia apresenta lá no livro de Hebreus uma lista grande de servos do Senhor que morreram sem ver o cumprimento das promessas. Então essa pregação, alguns detalhes a gente precisa rever, e elas estão em algumas músicas, estão na mídia aí, nas pregações, os oradores e tal, né? E a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque é muito gostoso você falar de coisas boas, mas a gente precisa entender, né, que a rapadura é doce, mas ela não é mole. Você tem que mastigar a rapadura, entendeu? Então, assim, a vida cristã tem esses aspectos, né? Mas, né, por um lado, isso é muito bom, pois a tônica da pregação evangélica é o amor de Deus em suas diversas formas de manifestação. E Deus manifesta o seu amor, né, principalmente através de Jesus Cristo, mas há muitas outras formas que Deus prova o seu amor para conosco. Deus demonstra o seu amor para conosco, né? Às vezes até você levanta de manhã assim, está com aquele calor, você abre a janela, vem aquela brisa gostosa e tal, logo você pensa, como Deus é bom, né? Então, é o amor de Deus nas coisas mais simples e também nas coisas mais complicadas da vida, né? A Bíblia diz que Deus é amor,
e que todos os seus atos são atos de amor. Em Ezequiel capítulo 20, nos versos 9 e 14, encontramos a declaração do próprio Deus de que seus atos são atos de amor. Isso tem reflexo direto nas relações humanas, pois a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor, e nós não cumpriremos a vontade de Deus se não houver em nós amor. E Deus deseja que esse amor exista e seja como que um reflexo do amor que Ele tem para conosco. Isso nos reflete, portanto, ao contexto das benesses e dos favores de Deus na sua relação com o homem, e também nas relações humanas, do homem para com o seu semelhante. Deus quer ser amoroso conosco, quer nos dar tudo de bom, fazer tudo de bom para cada um de nós, e Ele quer também que nós façamos uns aos outros, que o homem sirva uns aos outros. Jesus chegou a dizer que melhor coisa é dar do que receber, né? Então, nós, na nossa relação com os nossos irmãos, particularmente com os nossos irmãos em Cristo, a Bíblia ensina que a gente deve ter um carinho especial pelos irmãos em Cristo. Nós devemos sempre estar nos doando, sempre nos oferecendo, sempre trabalhando, ajudando uns aos outros, né? Porque isso é agradável ao nosso Deus. Mas se, por um lado, né, é tão bom a gente pensar nas benesses do nosso Deus, nós precisamos entender que, por outro lado, né, o cristão maduro há de sempre reconhecer que Deus estabelece condições para que o homem possa usufruir de todas estas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz que a fé cristã é desenvolvida no contexto de temor e tremor. Não é só essa coisa gostosa de cantar, de pular, de dançar e de ir para um lado, para outro, fazer retiros, né? Isso tudo é bom, mas existe o lado sério da nossa relação com o nosso Deus. Então o apóstolo diz, né, que a fé cristã é desenvolvida no contexto de temor e tremor. Assim sendo, o cristão nunca deve ser estimulado a perder de vista que a relação com Deus é algo muito sério e que envolve compromissos, os quais Deus cobra de cada um de nós. Então é preciso que nós tenhamos em mente este fato sempre, de que Deus cobra de cada um de nós aquilo que nós acertamos com Ele. Deus deseja que cada um de nós faça promessas, tenha propósitos, né? Então, quando a gente às vezes vai batizar, às vezes o pastor faz umas perguntas: você está disposto a fazer assim, assim, assim? Sim, pastor, estou. Você está disposto a contribuir dessa forma, assim, assim? Sim, pastor, estou. Você está disposto a abrir mão dos seus passeios domingo e tal, para frequentar o culto, para estar aqui? Sim, pastor. Tudo a pessoa está disposta a fazer. Batiza, das 6 meses, se envolve com algum grupinho da própria igreja, que às vezes não é tão comprometido, e lá se vai debandando das suas promessas, das suas palavras. Meu pai contava uma historiazinha, né? Vou contar aqui rapidamente, até resumido, para ilustrar um pouco, né? Então, que aquelas promessas antigas de casamento, né? Então, num determinado momento, né, o rapaz falava um verso com a moça que dizia assim: menina, casa comigo que eu te dou sapato branco, mas depois que tiver casado, nem sapato nem caminho. E muitas vezes isso acontece na relação do homem com a mulher. O homem engana a noiva, faz tantas promessas, né, e depois ele não cumpre. Mas é assim também na nossa relação com Deus. Se nós não tivermos o cuidado de orar e pedir sempre a Deus firmeza para cumprir os nossos propósitos na presença dEle, nós vamos ter dificuldade com Ele, porque nós esquecemos do que prometemos, mas Ele não esquece não. Ele nem esquece das promessas dEle para conosco e nem esquece das nossas promessas para com Ele.
E é preciso que o cristão entenda que a igreja é um representante de Deus na terra. Quando você promete uma coisa à igreja, isso é muito sério. Você está tendo um pacto com Deus. Então o homem não pode se desviar disso. O cristão não pode abandonar isso. Precisa ter isso sempre na sua mente, no seu coração. O texto de hoje nos aponta 3 fatores constitutivos da relação do homem com Deus: o pecado, a justiça e o juízo. Vamos falar um pouco sobre o pecado. Aqui a gente lamenta o fato de que em alguns segmentos evangélicos parece que está proibido se falar em pecado. Eu passei 14 anos no Rio e tive lá experiências bastante desagradáveis com o comportamento do povo evangélico. Quando eu era adolescente, que eu fui criado no Rio de Janeiro, o evangelho no Rio estava assim, efervescendo, e eu levei aquela imagem comigo. Aí eu fui para Brasília e tal, de Brasília vim para cá, vim morar aqui e tal, fiquei bastante desligado do Rio de Janeiro. Quando eu voltei, eu achei que eu ia encontrar aquele fervor de antes. Que decepção! Que decepção! Rio de Janeiro está frio, 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 principalmente as igrejas históricas. É uma coisa difícil da gente lidar. As pessoas não estão tendo compromisso com a palavra de Deus, não estão tendo compromisso com os seus votos feitos a Deus, não estão levando a sério o casamento, o namoro, o noivado. Enfim, a gente vê que, infelizmente, alguns grupos evangélicos estão com muito pouca diferença do povo lá de fora. E a gente às vezes quer falar e às vezes a própria liderança diz assim, não, e tal, porque a gente tem que entender que tem que falar com amor, porque a tônica de pregação do evangelho é o amor e você não pode ofender, esse negócio de pecado é muito forte, é agressivo, e quem somos nós para apontar para os outros e dizer que está errado, que está em pecado, tal. Se eu não tenho essa autoridade, eu tenho que renunciar da minha condição de crente. Que a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos exortar uns aos outros. Mas se ninguém tem autoridade para exortar, onde é que nós vamos parar com isso? Complicou, não complicou? Complicou. Mas então, infelizmente, em muitos segmentos evangélicos está assim. Você não pode falar de pecado, você não pode falar de inferno, coisas estão na Bíblia. Você falar juízo final, você está louco. Então, é preciso falar a verdade, porque é aí que as pessoas vão, de fato, ter um encontro com Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imagina se o médico descobre que o seu paciente está com câncer numa determinada parte do corpo e não fala para o paciente. Esse paciente vai morrer. Mas se o médico falar e orientar o tratamento, ele tem chance de escapar. Então, é doloroso? É, mas há necessidade de se falar. Há necessidade de se falar. As pessoas precisam conhecer a sua própria situação diante de Deus e diante dos homens. Queridos, a Bíblia não ignora esse tema, ou seja, o tema do pecado. Pelo contrário, o realça, não somente para mostrar que o pecado existe de fato, mas para demonstrar o seu efeito destruidor na face da terra. A maior consequência do pecado é a morte. Em Ezequiel 18, capítulo 4, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Imagina você ler um texto desse
naquele ambiente que eu te falei aqui ainda há pouco. Mas é o que a Bíblia diz. Você quer pregar a verdade? Você tem que esclarecer ao homem pecador que ele está sujeito à morte. A alma que pecar, essa morrerá. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, verso 23. E Tiago, 1 Tiago, verso 15, diz assim: que o pecado consumado gera a morte. E naturalmente há outros textos relacionados, mas me veio na mente esses três, A morte é a consequência fatal do pecado. Porém, o pecado é responsável por toda e qualquer desgraça e situações de infelicidade que ocorrem entre os homens. Tudo que existe de mal no mundo é consequência do pecado. E a origem do pecado, você sabe onde ela está. Ela está no inferno, na pessoa Satanás. Então nós precisamos entender que a convivência com o pecado significa uma certa intimidade com ele, com seu autor. E é preciso então que a gente entenda que, como cristãos, nós precisamos fugir do pecado. Ao convencer o homem não só da existência do pecado no mundo, mas também da sua presença na vida de cada um de nós, conforme Romanos 3, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o Espírito Santo nos aponta também o único meio que existe para o homem escapar da sua condenação. Esse único meio que existe, esse único meio de escape é a morte salvífica ou salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe outro meio pelo qual o homem possa se salvar, conforme Atos capítulo 4, verso 12. Então, queridos, o Espírito Santo tem esse trabalho, essa função de provar ao homem que o pecado existe, provar ao homem as consequências do pecado, provar ao homem que o pecado realmente pode levá-lo à morte, mas também provar que há um antídoto contra o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas existe uma condição para você receber esse antídoto. Então, Jesus Cristo, falando sobre o Espírito Santo, disse que ele, quando viesse, prometido naquele momento, agora ele já veio, lógico. Então diz, que ele convencerá o mundo do pecado. Quem me convenceu que eu sou um pecador? O Espírito Santo. Alguém falou ao meu ouvido, mas quem falou ao meu coração foi o Espírito Santo. O homem pode pregar, falar 1000 vezes, mas se você não abrir o coração para Deus, se você não abrir o coração para o Espírito Santo, não adianta nada. Então, como diz aí fora, um adágio que diz que entra aqui e sai ali, porque você não está dando atenção, não está dando a devida atenção ao que está ouvindo e não está colocando isso diante de Deus. Diante de Deus, a gente precisa ter uma postura de interesse, de seriedade, de compenetração, para que o Espírito Santo possa trabalhar as nossas vidas, os nossos corações e realmente nos convencer de que o pecado existe e que as suas consequências são funestas. Mas também o mesmo Espírito vai nos fazer entender que há uma solução para isso. Segundo ponto, a justiça. Quando medito sobre a justiça divina, forçoso me é ficar estarrecido com a forma como Deus pune o pecado e ao mesmo tempo concede perdão ao pecador arrependido e desejoso da restauração da sua relação com Deus. Coisa maravilhosa isso. Como Deus consegue isso? Ao mesmo tempo, punir o pecado que está em mim e me resgatar dele. No cantor cristão, o hino número 12, a quarta estrofe desse hino diz assim: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Com a compaixão
que por graça recebe e exime de culpa o réu pecador. Maravilhosa essa estrofe. Eu adoro cantar esse hino. Eu não tenho boa voz, mas nas minhas devoções pessoais, particulares em casa, eu canto um pouco e de vez em quando eu canto esse hino. Ao menos essa estrofe: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpa o réu pecador. É maravilhoso isso, irmãos. É estarrecedor o modo como Deus trata o pecado na vida do homem. Como no mesmo ato, Deus usa de justiça punindo o pecado e usa de compaixão perdoando ao pecador. Dá licença. O apóstolo João afirma em 1 João 1,9 que ele, isso é, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ao convencer o homem da justiça divina, o Espírito Santo lhe abre também o entendimento para crer e aceitar que Deus lança sobre Jesus Cristo a pena de morte que pesava sobre o pecador arrependido. Então, é uma transferência de culpa. Isso é muito sério. Muitas vezes as pessoas pensam que isso aí é simbólico, é figurativo. Mas quando você lê a palavra de Deus, lê a história de Jesus Cristo, e você começa a contemplar Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora está chegando a época, né? Nós estamos na Quaresma, né? Daqui a pouco vem a Semana Santa, e você vai ver muitas vezes, né, na televisão, na rua, encenações na própria igreja, você vai ver cenas de Jesus Cristo sendo crucificado. E você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim, que Deus desviou o seu rosto. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e ele disse, está consumado, Deus fez assim. Muitos pais que são ardorosos de amor por seus filhos, muitas mães são profundamente compadecidas de seus filhos, acham que Jesus virou o rosto porque ele não poderia contemplar tanto sofrimento aplicado a seu filho. Mas não é. Não é. Deus, mesmo sabendo de todo o sacrifício pelos quais Jesus Cristo ia passar, ele estava preparado para isso, e Deus não iria criar uma coisa que ele não pudesse suportar. Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu posso entender 3 homens dentro de uma fornalha, chega um anjo e não deixa o fogo queimar ninguém, nem a ele próprio? Ora, que é o fogo para Deus? Se ele criou o fogo não pode atacá-lo. Então Deus pode guardar uma multidão dentro de uma fogueira. Entenderam? Ele não pode ter uma coisa mais forte do que ele. Não existe. Nem mesmo a morte. A morte para Deus é apenas, do ponto de vista humano, uma punição pelo pecado, mas do ponto de vista espiritual e cristão, é a transferência para uma vida melhor. Então, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Deus desviou o seu rosto. Sabe por quê? Por minha culpa. Por culpa sua. Porque se tem uma coisa que Deus não pode contemplar, é o pecado. E a Bíblia nos faz entender
que literalmente os nossos pecados estavam sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas levou sobre si, diz Isaías. Então é preciso entender que isso não é figurativo, isso é literal. Deus desviou o seu rosto, não do seu Filho propriamente dito, mas do pecado que estava sobre ele. O meu pecado, o teu pecado, as minhas mazelas, as tuas mazelas, a mazela do mundo inteiro. Ele morreu por isso. Então, quando o homem se convence de que é um pecador e entende que há uma justiça estabelecida por Deus, ele sabe que Deus vai atribuir a Jesus Cristo os seus pecados, as suas mazelas, a partir do momento que você faça um propósito de abandoná-los. E isso tem que ser realmente de coração. E isso custa muito caro. Quando eu era ainda bem jovem, estava começando a namorar minha esposa, trabalhava numa empresa chamada de Brás, e o gerente lá fumava um cigarro atrás do outro. E às vezes ele ia lá, uma determinada sessão, ele estava fumando, ele esquecia o cigarro aceso ali, já acendia outro e saía. Era um desespero. As sessões tinham cinzeiro naquela época, né? Não havia uma lei proibindo fumar. Então, e o Valdir era assim. Mas ele ouviu uma pregação, pastor Silvino Neto, na igreja 15 de novembro, em Deodoro, Rio de Janeiro, e ele então em lágrimas foi à frente, porque ele entendeu que Deus falou ao seu coração. O Espírito Santo de Deus lhe mostrou o seu pecado e a forma de deixá-lo, mostrou a justiça de Deus e mostrou o juízo de Deus, e aquele homem então entregou sua vida a Jesus Cristo. Na segunda-feira a gente pensava que ele ia ficar maluco, porque ele estava desesperado por causa da abstinência, mas ele não botou mais cigarro na boca. É um sacrifício, qual de hoje é pastor, mas quando você está convicto que Deus fez uma obra na sua vida, você também se convence de que Ele vai lhe garantir a vitória sobre as suas mazelas, sobre os seus erros. E então Valdir, hoje ele é um pastor. Por quê? Porque ele foi firme, ele deixou que o Espírito Santo trabalhasse isso na sua vida. Voltando aqui esse pedacinho, ao convencer o homem da justiça divina, o Espírito Santo lhe abre também o entendimento para crer e aceitar que Deus lança sobre Jesus Cristo a pena de morte que pesava sobre o pecador arrependido. Agora, terceiro e último, o juízo. É impossível ao homem temer o pecado enquanto não conceber a existência e a proximidade do juízo. Vou ler de novo. É impossível ao homem temer o pecado enquanto não conceber a existência e a proximidade do juízo. Nós temos aqui uma advogada, né? Deve ter outras, né? Está quase. Ainda, né? Ainda não foi batizada não, né? Vai fazer a prova da OAB, né? E vai ser nossa advogada, né? E vocês dão bastante trabalho para ela, que ela precisa treinar muito. Então, aquelas pessoas mais carentes assim, velhinhos assim, você trabalha de graça, viu? Por favor, né? Dá uma forcinha para nós aí, né? Mas então, né? Estou dizendo isso por quê? Porque os estudantes de direito aprendem logo no início do curso que a força da lei é a pena. Pois uma lei que não preveja punição para o infrator não tem sentido.
a gente não entra na contramão, porque a gente sabe que vai ser multado. A gente passa a 60 no sinal ali em frente à Vale do Rio Doce, em frente à Desportiva, porque a gente sabe que se passar 61 vai ser multado, né? Os pardais estão lá de olho da gente, né? E assim são todas as coisas. Então, muitas vezes, o cristão, obviamente, ele tem uma consciência diferente das coisas. E ele, muitas vezes, faz as coisas certas sem ter lei obrigando ele a fazer. Mas nós estamos falando aqui do homem comum, né? Então, a lei, né? A lei, ela nos obriga a fazer porque tem uma pena. Você vai lá e você vota no dia da eleição, muitas vezes contra a sua vontade, às vezes você não tem nem o candidato de sua preferência, mas você tem que ir, porque se você não for, você está sujeito a multa, e se você quiser fazer uma viagem para o estrangeiro, você não vai conseguir dar visto no passaporte, e tem as consequências. Então, né, a força da lei é a pena. A força da lei é a pena. E com a lei de Deus não é diferente. A alma que pecar, essa morrerá. E você acha que isso é mole? Não é não. Isso é terrível. Mas muitas vezes a gente ouve, mas não se conscientiza. E quando a gente se conscientiza, então a gente toma uma atitude. Certo? A força da lei é a pena. A Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia, e por isso o chama de grande e terrível dia do Senhor. O juízo final, ele tem duas características. Paulo diz que o crente deve desejar com alegria aquele dia. Por quê? É o dia que nós vamos subir para o céu. Mas o homem pecador, ele fica assustado. É um terror para o pecador ouvir falar do juízo final. E quando às vezes eu vejo crentes apavorados aí com o juízo final, honestamente eu fico perguntando, que crente é esse? Porque o verdadeiro crente, salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, ele deseja o juízo final. Então é uma coisa que você tem que desejar, porque você vai encontrar-se com Cristo. E por que você vai temer? Mas infelizmente, a gente ouve pregações aí fora, né? Irmão, volta para a igreja, Jesus Cristo está voltando. Irmão, cuidado, o juízo está próximo. Criando terror nos crentes. Boa vontade, não resta dúvida, mas falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Porque não adianta voltar para a igreja e não ser um crente de verdade. Não é a igreja que salva. Há muitas pessoas, não se escandalizam com isso que eu vou dizer não, mas é uma verdade. Há muitas pessoas que por algumas dificuldades não estão frequentando a igreja e que têm uma vida de um testemunho muito melhor do que muitos domingueiros. É preciso que a gente veja as coisas pelo lado da verdade. E o crente não pode temer o juízo final. Quando eu vejo um crente com medo do juízo final, eu fico me perguntando, Senhor, qual foi a obra que tu fizeste na vida dessa pessoa? Porque eu desejo muito, irmãos. Desejo muito. Não só o juízo final, mas que Deus me leve logo. Está passando, mas eu vou contar uma experiência. Deixa eu pegar essa oportunidade aqui. Quantos anos você é pastor aqui? Esperei 7 anos essa oportunidade, né? Então eu tenho direito a falar 7 horas. Então, né, eu tenho um problema no coração, prolapso, e um dia eu saí do meu trabalho, estava indo pegar minha filha lá no Colégio Darwin, em Campo Grande,
filha Raquel, xará ali, né? Então, o coração começou, pá, 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 pá. E foi, eu fiz tudo que eu estava acostumado a fazer, tomei água e tal, respirei fundo e tal, e nada, mas a hora estava passando e eu estava dentro do carro, aí entrava, saía e tal, ia na padaria, tomava água e tal, e não tinha jeito, eu digo, mas eu tenho que ir. Aí eu fui. E aí, quando fui chegando, só estava piorando, eu entrei, falei, Senhor, eu vou dar um susto na minha filha, mas não tem outro jeito. Entrei debaixo de uma árvore e disse assim, Senhor, na tua mão entrego o meu espírito. Irmão, me deu uma felicidade tão grande. Acho que foi aquela felicidade que me curou. E eu botei a mão no volante assim, esperei. Daqui a pouco, no teto do carro, era minha filha. Ele tinha entrado debaixo de uma árvore, esse é um local onde ela não estava acostumada, mas ela me achou ali, né? Então, eu fiquei frustrado porque eu não fui. Eu fiquei frustrado. Mas depois eu entendi que Deus ainda tinha um pouco de ministério para eu cumprir, né? Mas eu digo, irmão, com sinceridade, o cristão não pode temer a morte. Temer a morte e temer o juízo final é praticamente a mesma coisa. Mas você tem que ter prazer de se encontrar com Cristo, né? Porque a gente às vezes canta, ó saudade, lembrança, tenho de ti, ó Sião. Mas quando começa a ver aquele vislumbre da gente ir, a gente treme nas bases, né? Não pode, né? E quantos hinos falam da nossa aproximação com Cristo, com Deus, e a gente às vezes titubeia na hora que a gente tem a sensação que vai acontecer. Prosseguindo, o juízo de Deus está às portas. Não estou falando isso para assustar ninguém não, mas é uma grande realidade, e nos últimos dias tem estado presente em quase todas as pregações sobre a proximidade do fim. O juízo de Deus compreende um acerto de conta individual em cada um, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É preciso nós entendermos que o juízo de Deus ele terá, né, duas fases. Há aquele momento em que você vai prestar conta pessoal com Deus, e há o momento que ele vai fazer uma separação de rebanho. Então há um juízo pessoal e há um juízo coletivo, não no sentido assim de julgar, mas no sentido assim de separar os bodes das ovelhas, né? Vou ler de novo aqui. O juízo de Deus compreende um acerto de contas individual em que cada um dará conta de si mesmo a Deus, e de um julgamento final em que, de acordo com o que afirmou o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo virá como juiz. Mateus capítulo 25, de 31 a 46. E separará os bodes das ovelhas, pondo aqueles, ou seja, os bodes, à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E então proferirá a sentença geral, dizendo aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda se dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Ao convencer o homem do juízo de Deus, que indubitavelmente virá sobre esta geração, o Espírito Santo lhe envolve numa atmosfera de temor quanto às terríveis consequências daquele dia, e ao mesmo tempo lhe permite vislumbrar que ainda há esperança para o que se arrepende e crê. Conclusão: ao agir na mente e no coração das pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e convencê-las do pecado, da justiça e do juízo,
O Espírito Santo está evidenciando mais uma vez a tônica da pregação de Jesus, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. O que logo depois é enfatizado por João Batista, que logo no início do seu ministério dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. Somente o Espírito Santo pode tocar o coração da pessoa contrita e receptiva à pregação da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo toca o coração, quando o Espírito Santo toca, o coração arde e uma emoção diferente inunda o nosso ser. Deus fala conosco e o convite de Cristo soa em nosso coração. E o convite de Cristo diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apelo de Jesus Cristo ao seu coração tem como respaldo o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se o Espírito Santo nesta noite falou ao seu coração, mostrando a você que o pecado é uma coisa real, também falou ao seu coração, mostrando que haverá uma justiça. Deus não deixará o seu pecado impune, mas transferirá essa punição para a conta de Cristo Jesus, se você abandonar seus pecados e passar a ter uma vida de comunhão com Ele. E por final, se Ele convenceu você de que haverá um juízo em que Ele vai separar, que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, é um momento propício para você tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Deus tem falado ao seu coração e você deseja tomar uma atitude diante dele, quem sabe não é a hora de você tomar uma decisão e manifestar isso publicamente. Jesus Cristo falou que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará desta pessoa. Mas aquele que não se envergonhar dele, ele o confessará diante do Pai. Você não precisa ter vergonha de levantar a mão. Pelo contrário, você precisa entender que esse é o dia mais feliz da sua vida. E quando a gente está feliz, a gente não tem vergonha, pelo contrário, a gente tem vibração, a gente tem alegria, a gente quer que todo mundo saiba. Então, quando você está diante de uma vitória, então você se sente impulsionado aquele brado, aquele grito: eu quero, eu faço, tal, eu venci. Então, se você venceu o pecado nesta noite, entregue a sua vida a Jesus Cristo com alegria e faça isso com sinceridade no seu coração. Eu vou orar por você, depois vou dar oportunidade para você se manifestar. Conheci a história de uma senhora que, nos tempos dos grandes corais, ela cantou no coral da igreja há 40 anos. Quando o Davi Gomes foi fazer uma conferência naquela igreja, a primeira pessoa a se levantar foi aquela senhora. E o Davi Gomes então perguntou: eu já fiz conferência aqui várias vezes, eu vejo sempre a senhora cantando no coral. Esse pastor, eu estou aqui há 40 anos, mas somente hoje eu senti Jesus Cristo no meu coração. E de vez em quando a gente vê acontecer isso na igreja. Não tenha vergonha não. Você já pode até ser dentro da igreja, mas se você sentiu aquele pulsar do Espírito Santo na sua vida, manifeste isso. Deus vai se agradar de você. Vamos orar. Grande e excelso Deus, neste momento, nosso Deus, com a alegria dos nossos corações, nós te agradecemos pela tua palavra.
Nós te agradecemos, nosso Deus, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e assim foi providenciada uma redenção para todo aquele que crê. Te agradecemos, ó Pai, porque o Espírito Santo vem a cada dia convencendo mais e mais pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E agora, pois, ó Deus, se alguém nesse auditório que ainda não fez um acerto com Jesus Cristo, pôde entender essas coisas e o teu Espírito está trabalhando essas vidas, nós te pedimos que o Senhor lhe dê força para manifestar isso publicamente. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Alguém que queira fazer essa manifestação e queira dizer: pastor, hoje eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu entendi que eu não posso mais adiar essa decisão. Se você deseja tomar decisão, está pela hora, faça isso no seu coração, porque o Espírito Santo veio para convencer-nos do pecado, para mostrar a você que você é um pecador, da justiça, saber que Deus não vai deixar ir para o inferno aquele que cumpriu a sua palavra, e do juízo, que um dia haverá uma separação. Se você está convencido disso, entrega a sua vida a Jesus nessa noite, porque não o fez anteriormente, tem essa oportunidade. Senão, eu vou passar a palavra a quem direito. Eu agradeço a todos esta oportunidade, agradeço a igreja, agradeço ao pastor Glaucio por ter me dado esta oportunidade nesta noite.